Sejam todos muito bem-vindos. Eu sugiro que você assista esse vídeo até o segundo final. Depois não diga que eu não avisei. No último dia 14 de abril, completou 71 anos do início da Batalha de Montese, na Itália. Essa batalha foi travada entre os soldados brasileiros e os soldados alemães. A Batalha de Montese foi a batalha mais sangrenta travada pelos nossos soldados. Muitos dos nossos soldados tombaram naquele dia. O Brasil, que antes da Segunda Guerra Mundial não possuía uma força aérea e tinha um exército muito fraco, era muito subestimado pelos países europeus. Houve sim um tempo em que o Brasil era visto com outros olhos, tempos esses do Império. Após 1889, tudo mudou para nós. Hoje eu vou contar uma pequena história envolvendo Winston Churchill, Franklin Roosevelt e o Brasil. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Naquele primeiro momento, esse conflito se limitava somente ao continente europeu. Na América, os Estados Unidos adotaram a lei da neutralidade para evitar ser envolvido novamente em uma guerra europeia. O Brasil, que tinha boas relações diplomáticas, tanto com países europeus que participavam do eixo quanto dos aliados, também optou pela neutralidade. No dia 22 de junho de 1940, os franceses se renderam oficialmente aos alemães. A França agora estava sob o domínio da Alemanha, e isso foi um duro golpe aos aliados. O líder alemão estava cada vez mais próximo da vitória. Naquele contexto, só restava um inimigo a ser superado: o Reino Unido. Winston Churchill estava praticamente sozinho e por mais de uma vez tentou negociar o apoio dos Estados Unidos. O governo norte-americano estava apreensivo e não desejava perder milhões em vidas e em dinheiro em mais uma guerra. A sorte parecia ter ficado ao lado de Winston Churchill, pois em dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que naquele primeiro momento, naquela época, era uma simples nação com um efetivo de um pouco mais de 100 mil homens, estava se aproximando muito do Brasil, que naquela época era governada por um homem chamado Getúlio Vargas. Após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, Franklin Roosevelt corria atrás de outros aliados americanos. Foi nesse contexto que Roosevelt se aproximou muito de Getúlio Vargas. Os dois chegaram até se encontrar em Natal. O presidente norte-americano entendia que o Brasil tinha uma posição geográfica estratégica que poderia ser muito útil para os aliados, entendimento este que o ministro britânico não tinha. Em abril de 1942, Roosevelt enviou uma comitiva até a Grã-Bretanha liderada pelo ministro de Relações Exteriores, o norte-americano James Hudson Cook. Uma das questões a serem debatidas era a participação do Brasil nas forças aliadas. Winston Churchill questionou veemente a necessidade de fazer do Brasil, que para ele era um país de fazendeiros e agricultores, uma força aliada. Os britânicos não tinham uma boa visão dos brasileiros. Churchill então entregou uma carta a James Hudson, que era destinada a Franklin Roosevelt. Essa carta dizia: Presidente Roosevelt, meu respeitoso amigo, não entendo o motivo e não vejo benefício algum no Brasil. Afinal, o que podemos esperar de um país de porcos preguiçosos? O que podemos esperar de um país que não possui nem mesmo uma força aérea? O que esperar de uma nação de agricultores que não sabem sequer manusear uma arma? Acredito que nesse momento crucial da guerra, a entrada do Brasil iria nos atrapalhar mais do que ajudar.
Essa carta, escrita pelo próprio primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, chegou até as mãos de Franklin Roosevelt. A grande questão é que as conversas entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil já estavam muito avançadas, até que em agosto de 1942, após U-boats alemães afundarem diversas embarcações brasileiras, o nosso país declarou guerra às forças do eixo. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial e foi formada então uma força expedicionária brasileira que foi enviada para os campos de batalha da Europa. Os nossos soldados surpreenderam muitos e calaram a boca de muitos também, inclusive do próprio ministro Winston Churchill. Se você chegou até essa parte do vídeo, meus parabéns! Essa parte é o que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Se você chegou até essa parte, você é o tipo de pessoa que não lê uma manchete e sai afirmando algo sem saber. Se você chegou até essa parte do vídeo, você é aquele tipo de pessoa que não acredita em qualquer fake news. Se você chegou até essa parte desse vídeo, meus parabéns novamente, você é o tipo de pessoa, uma das poucas, que vai além para saber de fato se é verdade uma história ou não. Todo ano eu trago um vídeo desse formato para lembrá-los de como é muito fácil criar uma mentira, de como é muito fácil manipular uma história para criar uma fake news. Você pode ter certeza que você foi um dos poucos que chegou até o final. Muitos assistiram esse vídeo até metade e vão de fato achar que essa história realmente é verdadeira. Viu como é muito fácil manipular uma história para criar uma fake news? Ainda mais nessa geração que só lê a manchete e tem aquela manchete como verdade absoluta? Então fica a mensagem de sempre. Não acredite em tudo o que você lê, que você vê ou que você ouve. Fique com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Até mais!